Gente, começando aqui com esta fofoca sensacional que acabou de sair. Andresa Matais, às 7 horas da manhã, publica áudio de Lux Singer para ex-empregadas, a empregada, e mostra o convívio, digamos assim, bem íntimo, com o Lulinha. Vamos ouvir esta pérola que vai rodar muito o dia todo. Oi, Zilda, tudo bem? Como você tá? Como estão as coisas aí? Me dá informações. Tá tudo bem? Se Rafa tá se comportando bem, me mantém informada. E semana que vem o seu Fábio tá indo e Seu Fábio, Lulinha, tá indo. Olha, que legal. aí vai com visita e vai ficar lá no quarto das kids. Aí você arruma as camas de criança para os adultos que vão ficar sem os lençóis de criança. Oi. Então tá aí, né? O seu Lulinha é tão íntimo que vai pra casa da Roberta e leva visitas. Inclusive, eu não cheguei a comentar, mas essa matéria aqui pra mim foi um estouro babado também da Andresa Matais, que no processo essa empregada chama o Lulinha de marido da Roberta Lux Singer. E assim, se a empregada que vivia na casa chamava o Lulinha de marido, a dúvida que eu fiquei é, ele dormia no mesmo quarto que a Roberta? Isso interfere na política nacional? Não, mas eu fiquei curiosa. Eu quero saber, afinal, Roberta e Lulinha dormiam juntos? Por que a empregada disse que é marido? Um negócio esquisitíssimo, mas vamos aqui para a primeira sirigaita tupiniquense pedindo que censurem, acabem com o Discord. Presta atenção que essa treta aqui... Eu acho que a gente precisa retirar imediatamente, é um apelo que eu faço, o Discord do ar. A gente precisa bloquear o Discord no Brasil de qualquer forma. A gente precisa encontrar instrumentos para isso acontecer, ministro. Eu não posso aceitar ver uma menina de 13 anos ser mutilar ao vivo na internet, no Discord, e morrer e se enforcar. Não consigo admitir um país desse. Então, a gente precisa encontrar os instrumentos legais. Eu faço um apelo aqui para que a gente consiga... não é um caso isolado, são muitos e muitos casos. E a gente precisa atuar junto ao judiciário para tirar essa rede horrorosa do ar. Horrorosa, que não é só com crianças e adolescentes, é principalmente também com mulheres. Desculpa, eu acho que a gente... Então tá aí, né? Censurem, censurem. E aí me diz uma coisa, a AGU concorda, tá? Tava lá, o Bessias, disse que vai acionar a justiça, que quer remover a plataforma por causa do caso dessa menina de 13 anos. Já entraremos no caso, que eu vou explicar pra vocês tintim por tintim o que aconteceu, que vocês sabem que aqui a fofoca é completa, mas só uma reflexão. Então, se uma mulher for abusada em um parque da prefeitura, a culpa é do prefeito? Tem que fechar a prefeitura? É só uma dúvida que apareceu. Bom, mas o caso, e realmente, tá, pessoal, esse problema do Discord é um problema que eu já venho monitorando há muito tempo. Quem acompanha aqui o canal sabe, na época dos atentados na escola, eu falei, inclusive fui a Brasília, participei de uma audiência pública e o Discord, ele é realmente um problema. Mas banir a plataforma não vai acabar com esse outro problema aqui. Até porque eu vou mostrar para vocês que não é só no Discord que isso acontece. E aí fica aqui o meu puxão de orelha para a direita. Ok, a gente não quer censura nas redes sociais, mas dentro do ambiente virtual, quem é pai, quem é mãe, sabe que a gente precisa sim ter um plano para proteger as crianças, em especial a inocência das crianças. Então falta um pouquinho uma direita propositiva nessa pauta, mas vamos entender aqui o que aconteceu. O caso que é chocante e que infelizmente não é o único, existe uma epidemia de casos como esses, tá? De automutilação e de todas essas coisas aqui. O G1 traz a matéria. Prestem atenção nos detalhes. Escravização virtual. Polícia revela esquema usado para induzir menina de 13 anos a tirar a própria vida em Mato Grosso do Sul. A polícia descobriu uma rede secreta que usava chantagem e coerção para dominar crianças e adolescentes através das redes sociais. Não é só no Discord, né? Então, o caso aconteceu em Naviraí.
E ela foi vítima desse processo aí de escravização. Segundo a delegada titular, Karine Sanches, a investigação descartou a hipótese dela ter tirado a própria vida. E aí aqui eles explicam como é que funciona essa rede e que eles agem cooptando as crianças. Então, assim, a polícia hoje já tem instrumentos para se infiltrar nesse meio e vigiar. Falta um pouquinho mais de vigilância da polícia com relação a esse ambiente. Essa é a primeira crítica que eu faço. E daí aqui, ainda segundo a polícia, a organização criminosa é formada por diferentes grupos que competem entre si. Conforme a delegada, quanto maior o nível de violência imposto às vítimas, maior o prestígio conquistado dentro da comunidade virtual. E a investigação revelou que os criminosos migram constantemente entre plataformas digitais para evitar o bloqueio. Já fica a minha primeira observação. Vai tirar o Discord, eles vão arrumar outra rede social, outra plataforma para fazer esse mesmo absurdo. E aí a gente vai banir o WhatsApp, o Discord, o Telegram, todas as redes sociais, e eles vão achar outra maneira. Eles sempre vão achar. O problema é o criminoso e não a plataforma. Então, aqui, ó, quando a transmissão ao grupo é removida de uma plataforma, os integrantes rapidamente migram para outra com menor fiscalização e restabelecem a comunicação. E aqui ela fala que muitas das plataformas não têm medidas eficazes, os adolescentes apreendidos viviam com as famílias. Então, estamos falando aqui de menores de idade, tá, pessoal? São menores de idade, tá aqui, ó, deixa eu achar o dado certinho para vocês. Olha só, ao todo, 5 adolescentes de 13 a 17 anos e um de 18. Então já fica aqui a primeira coisa, esses menores de 13 a 17 anos só vão pegar aquela pena para menores e em breve estarão de volta na rua e com as suas fichas limpas. Então, uma das medidas eficazes para coibir esse tipo de crime seria a redução da maioridade penal, que passou na CCJ esse ano, e a esquerda votou como? A esquerda votou contra. A esquerda não quer que esses adolescentes, esses jovens aqui de 13 a 17 anos que fizeram essa coisa horrível contra a menina, sejam punidos de uma forma mais dura. Tá aqui, ó, PT votou não, aqui mais, ó, mais do PT. PV, que é de esquerda, PDT, que é de esquerda, votou não, PCdoB, que é de esquerda, votou não, outro do PT. Então, a esquerda, a primeira coisa, é contra a redução da maioridade penal, e esses adolescentes aqui, para a esquerda, não são criminosos, e sim menores infratores, que eles adoram suavizar o tema. E daí aqui eles falam também que há outras redes que fazem isso, que não é só o Discord, que tem o Telegram. E vale lembrar também que não é só contra a redução da maioridade penal, porque teve um de 18 anos, que daí pode ser punido, mas o PT e o PSOL também votaram contra a medida que aumenta o cumprimento de penas para crimes hediondos. Então eles querem tirar as plataformas, as redes sociais, mas não querem punir os criminosos. E essa é a grande diferença entre a direita e a esquerda, que a direita, ela quer a liberdade de expressão, sim, mas ela quer punir os criminosos, porque isso vai tirar esse tipo de maluco do convívio social, porque eles não podem conviver em sociedade. Então, defendemos penas mais duras e falta aqui, né, puxãozinho de orelha, uma ação mais propositiva da direita, porque precisa, sim, fazer a proteção desses menores no ambiente virtual e aí, mais ainda, a responsabilidade dos pais, né, porque o menor de idade não tem que ter privacidade na internet, tem que vigiar, eu sei que dá trabalho, eu sei que é complicado, mas os pais também aí tem que ficar de olho, porque a coisa é bem feia e não é só no Discord. Mas vamos adiante, vamos ao caso. Vocês viram logo que foi nomeado, que o Flávio revelou quem seria o seu vice, o Alfredo Gaspar. Eu vim aqui na internet, fiz o conteúdo para vocês e já alertei, ó, eles vão partir de novo para aquela história de acusação que ele abusou lá de uma mulher. Lembrando que isso acontece justamente no dia em que a CPI do roubo dos aposentados ia pedir o indiciamento do Lulinha. Lulinha que está de volta às manchetes por causa de todos os escândalos que vem vindo a público, mostrando cada vez mais ligação entre Careca do INSS, Roberta e Lulinha. Até marido agora parece que virou da dona Roberta o seu Lulinha. Na época, o Lindbergh fez um escarcéu
para impedir que o Lulinha fosse indiciado, inventou essa história junto com a senadora Soraya Trumbique. Aparece eles dois no microfone comentando. Inclusive, eu vou deixar o link onde eu comento essa treta e mostro os detalhes para vocês lembrarem aqui no izinho do vídeo. Mas aí, casualmente, no dia que o Flávio anuncia, o processo dele volta a andar. Isso é uma casualidade. A justiça no Brasil ela é imparcial, tem nada a ver com política, mas casualmente aconteceu. E aí a PGR, ó, tá pedindo novas diligências sobre a acusação contra Gaspar. E o seu Gilmar Mendes dá 15 dias pro Lindbergh e pra dona Trumbique explicarem essa acusação que eles fizeram. Só que eles não têm provas. E assim, não é um achismo, uma invenção. O Cláudio Dantas traz aqui no portal dele os detalhes. O Lindbergh admite que não tem provas de acusação contra Gaspar e tenta o acordo. Ou seja, eles fizeram aquilo lá para proteger o Lulinha. E é por isso que eles estão tão revoltados no momento. Já chego lá, mas vamos dar uma lidinha, ó. O Lindbergh acionou Sóstenes Cavalcante para tentar uma aproximação com Alfredo Gaspar a fim de pedir desculpas pela acusação infundada. É uma mentira. O deputado do PT chegou a enviar um rascunho de nota para a avaliação do líder do PT, que prometeu ajudar. Aqui, ó, abre aspas, tenho que dizer que não tem prova, escreveu Lindbergh nessa nota que ele teria enviado ao Sóstenes. Essa frase resolve tudo, reagiu Sóstenes. Apesar da tentativa, Gaspar, gosto cada dia mais do Gaspar, não topou qualquer acordo e disse que vai até o fim para que o petista, assim como a senadora Soraya Trumbique, coautora da denúncia, sejam responsabilizados pelo crime de denunciação caluniosa. Alfredo Gaspar, maravilhoso Alfredo Gaspar. E aí aqui na matéria, o Dantas mostra, é uma outra matéria, quais foram as medidas que ele já tomou. Porque ele tem uma carreira no judiciário, não é nenhum inocente e já tomou aqui algumas medidas. Então, ele entregou voluntariamente seu material genético, pediu à justiça a produção antecipada de prova genética, que daí é cabal, né? A genética ele vai mostrar, inclusive, porque a menina nem filha dele é. Comunicou oficialmente à Polícia Federal, acionou o STF e a Procuradoria-Geral, moveu ações contra coautores da notícia crime, que é essa daqui eu quero ver a Soraya Trumbique e o Lindinho, ó, se ferrando. E protocolou um novo pedido de urgência. É isso aí, não esmoreça, vá até o fim, porque eles precisam aprender que esse tipo de coisa não se faz. Eles fizeram isso com o Bolsonaro também, naquela época do Pintou um Clima, vocês lembram? Então, assim, temos que dar um freio, eles não podem fazer esse tipo de acusação. É isso aí, seu Alfredo Gaspar, vá até o fim e vou atualizando vocês sempre sobre essas novas tretas. Mas já que a gente tá falando sobre Alfredo Gaspar, sobre Lulinha, sobre tudo isso, olha que sensacional isso aqui. A campanha do Flávio avalia levar a Lulinha para a estreia do horário eleitoral e planeja ofensiva nas redes. A escolha de Alfredo Gaspar para vice reforça a estratégia de explorar investigações envolvendo o filho do Lula. É isso aí, queremos saber onde é que foi parar o dinheiro do roubo dos aposentados. É isso aí que ameaça a democracia. Tema também deve aparecer em discursos e agendas da chapa. Achei sensacional. E é por isso que a esquerda tá tão desesperada, porque tudo que eles não querem é que a gente fale sobre o Lulinha. E é por isso que todo dia eu dou um jeito de falar sobre esse assunto. Olha essa outra aqui que interessante. Lula deixará a PF investigar Lulinha sem intervir, diz Haddad. O Lula vai permitir. Então é ele que manda na PF, ele que diz quem é que a PF vai poder investigar ou não vai poder investigar. Achei meio esquisito isso daqui. E aí me aparece o vice do PT, o seu Washington Quaquá. Lembra? Inclusive, ele foi o Quaquá que deu uma bofetada em um deputado e nada aconteceu, né? Mas enfim, olha essa. Ele disse que o Lulinha vive em condições precárias na Espanha. E é por isso que isso prova que não tem nada a ver com essa fraude milionária do roubo dos aposentados. O careca do INSS e o Lulinha viajando no mesmo avião para ver o negócio da cannabis que eles tentaram colocar no Ministério da Saúde. E a Roberta tá... É tudo coincidência. É só coincidência. Ele, nossa, vive praticamente um mendigo em Barcelona. Então faz assim, volta pro Brasil, seu Lulinha volta pro Brasil, vem morar numa comunidade no Brasil para mostrar que ele realmente é uma pessoa muito pobre, que ele não está envolvido. Aproveite e presta os esclarecimentos, porque a polícia tá querendo esclarecimentos do Lulinha.
né? Vocês não acham essa uma boa ideia? Mendonça continua pedindo ali ao ministro uma atuação independente e técnica da PF, mas infelizmente parece que a PF não tem nada de técnico, porque ela divulgou uma nota em defesa de investigação em meio a atrito ao STF, ou seja, a Polícia Federal divulgou uma nota contra o Mendonça e a favor do André Rodrigues. Tá aqui a matéria no blog do Eli Jonas Maia, dizendo o seguinte: documento assinado pelos 27 superintendentes regionais fala em imparcialidade e, abre aspas, equipe orientada exclusivamente por fatos, fecha aspas, e que, abre aspas, não se submete a interesses políticos. Eu achei isso lindo. Quase correu a lágrima aqui de tanta emoção quando eu li. Meu Deus do céu! Mas aí surgiu uma dúvida também, porque eu sou dessas que fica com dúvida. Esses 27 superintendentes regionais da Polícia Federal que não se envolvem com política, como que eles chegaram a esses cargos? E aí eu fui lá na inteligência artificial. Sou um ardilosa, meu Deus, uma ameaça para a democracia. Aí eu fui lá e perguntei pro chat assim: quem nomeou os 27 superintendentes da Polícia Federal? Esses superintendentes tão longe da política, que não se submetem a interesses políticos, eles chegaram lá, foi um concurso? Como é que foi? Fiquei curiosa. E aí o chat me respondeu. Formalmente, os 27 superintendentes regionais da Polícia Federal são nomeados pelo diretor da Polícia Federal, que no caso é o seu André Rodrigues, que no caso é quem não tá gostando desse negócio do André Mendonça também. Então, todos eles só estão no cargo porque foram nomeados pelo André Rodrigues. Que coisa maravilhosa. Na prática, o processo funciona assim. O seu André Rodrigues é quem escolhe os nomes, o nome que ele quer, o nome que ele gostar. O seu André Rodrigues, que também é uma indicação política petista, mas não, os 27 superintendentes têm nada a ver com interesses políticos. Essas escolhas são também discutidas com o ministro da Justiça, também petista, né? Tudo no caso. A gente acompanhou aí, teve até o seu Lewandowski, era, né? Na época que a maioria deles foi nomeado, mas enfim. E o presidente da República que nomeia esses... Então, mas não tem nada a ver com política, não. Não, é só uma impressão. E como é que aconteceu essa história no governo do Lula? Eu nem precisei perguntar, que o chat já vai me dando ali um negócio. Isso que o chat GPT dá umas respostas meio esquerdistas, né? Mas aqui, como é só fatos, eu achei interessante, ó. O presidente Lula nomeou o seu André Rodrigues e o André Rodrigues promoveu uma ampla renovação nos comandos regionais. Tirou todo mundo e botou novo. Em poucos meses foram substituídos praticamente todos os superintendentes. Interessante, né? Na época, o próprio ministro da Justiça informa que escolheu os novos dirigentes com a chancela do ministro da Justiça, o comunista Flávio Dino. Olha que maravilha! Olha que maravilha! São André Rodrigues junto com o Flávio Dino que escolheram a maioria dos superintendentes que de uma forma totalmente independente escreveram essa nota aqui. É sensacional, né? Então aqui, ó, posteriormente a própria imprensa registrou que desde o início da gestão a PF havia trocado 26 dos 27, mas agora eles já trocaram agora há pouco tempo atrás o último dos 27 e todos eles são escolhas nada ideológicas, são super independentes. Bom, vamos fechar o vídeo com uma notícia boa? Eu vou colocar esse vídeo aqui, ó, sem o som, mas vocês estão vendo a queima de fogos que foi essa noite, meia-noite, os colombianos estavam celebrando o término do governo do comunista Gustavo Petro. E eu deixo essa linda imagem aqui no fim do vídeo como uma esperança que no dia 31 de dezembro os fogos no Brasil estejam comemorando não apenas a chegada de um novo ano, 2027, mas de uma nova era para o Brasil, dando adeus para o PT, adeus para o socialismo e com um presidente de direita caminhando em direção à liberdade e a prosperidade. Deu inveja, né? Eu fiquei com inveja do povo de Medellín. Parabéns aí por terem tirado o Gustavo Petro e espero que os brasileiros deem um pé na bunda do Lula. Fala pra mim o que vocês acham aqui nos comentários que eu quero saber e por enquanto eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui.
Experience the future. The world's leading displays,